Bom dia, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, e o mercado, olha, acorda com uma sensação meio estranha, né? Uma mistura de ressaca com euforia, eu diria. Exato. A grande festa do Trump Trade, aquela aposta quase unânime em ativos americanos, parece que acabou. A música parou e agora todo mundo está procurando uma cadeira nova para sentar. E bem rápido. Pois é. Ok, vamos desvendar esse quebra-cabeça. Nossa missão hoje é basicamente seguir o rastro do dinheiro, para onde o capital global está girando. A resposta parece clara. Mercados emergentes. E o Brasil, bom, o Brasil está bem no centro desse furacão de liquidez. Só que a história nunca é tão simples, né? Essa onda de otimismo global está batendo de frente com uma temporada de balanços nos Estados Unidos que, olha, acendeu uns alertas bem sérios. E isso sem contar os nossos já conhecidos riscos domésticos. Exatamente. E no meio disso tudo, tem um número mágico que funciona como termômetro do apetite por risco, 4,25%. Vamos entender por que o rendimento do título de 10 anos do Tesouro Americano é a chave para hoje. É o canário na mina de carvão. Perfeito. Para começar, então, a grande questão. Por que agora? O Trump Trade foi a aposta dominante por tanto tempo. O que mudou de repente para a gente ver essa reversão tão forte? Olha, é uma combinação de fatores que se alinharam assim de forma quase perfeita. Eu vejo 3 grandes pilares sustentando essa mudança toda. Certo. Qual seria o primeiro? O primeiro é puramente geopolítico. Lembra daquela tensão constante das ameaças de tarifa de Trump contra a Europa? Lembro. Parecia que ia explodir a qualquer momento. Pois é, isso arrefeceu. Esse recuo nas ameaças tirou uma nuvem de incerteza assim gigantesca do mapa. E isso automaticamente faz os investidores se sentirem mais confortáveis para sair um pouco da segurança dos ativos americanos. Faz sentido. A briga comercial com a Europa esfriou. Mas só isso já justifica uma virada tão brusca? Parece uma peça importante, mas talvez não o jogo todo. Não, com certeza não. É uma peça do quebra-cabeça. A peça que talvez seja a mais importante para a liquidez, na minha opinião, vem lá da Ásia. Japão. Exatamente. O Banco do Japão sinalizou que vai manter sua política de juros baixíssimos. E isso, para o mercado global, é música para os ouvidos. Ah, é aí que entra o famoso carry trade, certo? Pegar dinheiro barato lá para investir aqui. Precisamente. A política do Japão, basicamente, mantém a torneira do dinheiro barata aberta. Gestores globais podem tomar empréstimos em ienes, pagando juros próximos de zero, e investir esse dinheiro em países que pagam juros altíssimos, como o Brasil. E a diferença vira lucro. É o famoso almoço grátis do mercado. Até o dia em que a conta chega, claro. Exato. E o terceiro pilar é a consequência direta desses outros dois, o fluxo. Os gestores estão olhando para os Estados Unidos, vendo ações com valuations que, vamos ser sinceros, muitos consideram esticados. Bem esticados. E estão ativamente procurando alternativas. Mercados mais baratos, com potencial de crescimento e principalmente com exposição a commodities. Aí o Brasil vira a estrela. E os números mostram isso. Os números não mentem. Só neste comecinho de ano já entraram 8,7 bilhões de capital estrangeiro na nossa bolsa. É um volume brutal. Nossa, muito dinheiro. Mostra que essa rotação não é só discurso, sabe? É dinheiro de verdade na mesa. É um fluxo impressionante. Mas essa maré de otimismo macro parece que encontrou umas pedras no caminho ontem à noite, com os balanços corporativos nos Estados Unidos. A história que as empresas estão contando é bem diferente, não é? Completamente diferente. Vamos começar pela Intel, que foi um banho de água fria. O que aconteceu lá? Foi um resultado, assim, paradoxal. Olhando para o trimestre que passou, eles surpreenderam positivamente. Lucraram 15 centavos por ação, quando o mercado esperava só 8. Até aí, tudo bem. O problema foi quando olharam para frente, para as projeções. Aí foi um desastre. A previsão de receita veio muito, mas muito abaixo do que qualquer analista esperava. E o que explica essa dicotomia? Geralmente, se a demanda está forte, as projeções são boas. E aqui está o ponto central da história toda. O CFO da Intel, o David Zinsner, foi explícito na teleconferência. O problema não é falta de demanda por chips de inteligência artificial. A demanda é infinita. Então qual é o problema? É uma crise de oferta. Eles não conseguem produzir o suficiente para atender aos pedidos. Uau! Então a febre da IA é real, a demanda existe, mas o problema agora não é criar o próximo algoritmo genial. Não. É literalmente conseguir fabricar os componentes. É literalmente conseguir fabricar os componentes. A restrição deixou de ser o software e passou a ser o hardware. Perfeito. O gargalo é industrial. Ele mencionou especificamente uma tecnologia de empacotamento avançado dos chips chamada CoWoS. Simplesmente falta capacidade de produção disso no mundo. A tese da revolução da IA continua de pé, mas a Intel nos mostrou que a execução, a capacidade de entregar o produto físico, é o grande desafio de 2026. Isso muda tudo. E me faz pensar no outro lado da moeda. E o consumidor, que compra os produtos feitos com esses chips? O balanço do banco Capital One, que também saiu ontem, parece que acendeu uma luz bem amarela nesse painel, não foi? Foi mais que uma luz amarela, foi um alerta vermelho. A Capital One é um dos maiores emissores de cartão de crédito dos Estados Unidos, é um termômetro perfeito da saúde do consumidor. E os sinais são ruins? Muito ruins.
Eles não só erraram as estimativas de lucro, como isso é o mais importante, tiveram que aumentar drasticamente a provisão para devedores duvidosos. Quanto eles separaram para cobrir calotes? Separaram 4,1 bilhões de dólares. Nossa. É um número gigantesco. E na prática significa uma coisa só. Eles estão vendo a inadimplência do consumidor americano subir e estão se preparando para o pior. É um sinal claro de que o ciclo de crédito está virando. Isso é um ponto de atenção para o mundo inteiro, inclusive para nós aqui. Com certeza. E o que eu achei mais curioso no caso deles é a estratégia dupla. Ao mesmo tempo que eles pisam no freio com a pessoa física, eles estão acelerando em outra frente, certo? Exatamente, é uma jogada estratégica muito inteligente. Enquanto se protegem do risco do consumidor comum, eles anunciaram a aquisição da fintech Brex por mais de 5 bilhões de dólares. A Brex que é focada em cartões corporativos. Isso. Ou seja, a Capital One está dizendo: o risco para mim está na pessoa física, então vou migrar meu crescimento para as empresas. Eles estão trocando o tipo de risco dentro do balanço deles. Faz todo sentido. E para fechar esse raio-x da economia americana, tivemos também o resultado da CSX, a gigante ferroviária, a velha economia falando. E a mensagem foi a mesma: estagnação. A receita da CSX caiu. O lucro que eles apresentaram veio exclusivamente de corte de custos e demissões. Ou seja, não veio de crescimento. De jeito nenhum. Juntando as peças, Intel com problema de produção, Capital One com consumidor endividado e CSX com a economia real patinando, o cenário nos Estados Unidos é muito mais frágil do que esse otimismo global todo sugere. Ok, então o cenário lá fora é esse. Agora vamos trazer a conversa para casa. Porque de um lado, temos essa onda de dinheiro estrangeiro e do outro, os nossos próprios desafios. O caso do Banco BRB com o Banco Master gerou um ruído enorme essa semana. Gerou. Aquele foi um caso bem específico, mas que acende um alerta sobre governança no nosso setor financeiro. O que aconteceu ali, resumidamente? Resumindo a história, o Banco Central obrigou o BRB, o Banco de Brasília, a fazer uma provisão extraordinária de 2,6 bilhões de reais. Basicamente, guardar esse dinheiro para cobrir um rombo. E de onde veio esse rombo? Veio de carteiras de crédito que o BRB comprou do Banco Master. O problema é que, depois de uma auditoria, se descobriu que parte significativa desses créditos simplesmente não existia. Como assim não existia? Eram fraudes, os chamados créditos fantasmas. Criaram uma carteira de crédito que parecia real no papel, mas não tinha lastro na realidade. Isso é grave. Existe um risco de contágio para o sistema como um todo? Não. Esse é o ponto importante. Não se trata de um risco sistêmico. O sistema bancário brasileiro é muito robusto. O risco aqui é outro. É um risco de reputação e de percepção de crédito. Entendi. O mercado pode e provavelmente vai ficar mais desconfiado de bancos de médio porte. Os investidores vão passar a exigir um prêmio de risco maior para emprestar dinheiro ou comprar ações desses bancos, sabe? Certo. E além desse ruído no setor financeiro, o outro grande risco doméstico que está sempre no radar é o fiscal. Tivemos notícias sobre o plano de arrecadação do governo, não é? Sim, a Receita Federal detalhou o plano de arrecadar 200 bilhões de reais adicionais em 2026 com um programa que eles chamaram de cobrança amigável. E o mercado comprou essa ideia. A reação foi de ceticismo quase unânime. Ninguém acredita que essa meta seja factível. Mas mesmo que não seja, a iniciativa em si já gera um estresse, né? Gera. Exato. Mesmo que o número seja visto como otimista demais, a postura mais agressiva do fisco aumenta a percepção de risco jurídico tributário para as empresas. É mais uma camada de incerteza para colocar na conta. Perfeito. Então o resumo do cenário brasileiro hoje é essa batalha. Um vento a favor muito forte, que é o fluxo de capital global, contra ventos contrários bem claros aqui de dentro. Essa é a briga do dia. Ok, então como a gente traduz toda essa análise complexa em um plano de ação prático para o pregão de hoje? Vamos para os gráficos. Vamos ser bem diretos e táticos. Começando pelo Ibovespa Futuro, o WING26. O cenário técnico é claríssimo. Uma tendência de alta muito forte. Estamos agora na zona dos 177.360 pontos. O problema é que o gráfico está muito esticado. O que significa esticado? Significa que o preço subiu muito rápido e se afastou demais das suas médias, que são como um centro de gravidade. Isso indica uma condição de sobrecompra e aumenta muito o risco de uma correção, de uma realização de lucros. Então a recomendação não é sair comprando agora, mesmo com a tendência de alta. De forma alguma, comprar um rompimento de topo agora é pedir para ter dor de cabeça. A operação com a melhor relação de risco e retorno é ter paciência e esperar um recuo, um pullback até as zonas de suporte. E onde estão esses suportes? A primeira rede de segurança para o preço está na casa dos 174.120 pontos. Se não segurar ali, o próximo colchão de liquidez, bem mais forte, aparece lá pelos 171.235. A ideia é montar a posição perto de um desses dois números, e não no topo atual. Ok, paciência na bolsa para esperar um ponto de entrada melhor. E no dólar futuro, o WDO 26,
A lógica é a mesma? A lógica é a mesma, mas invertida. No dólar, o cenário é de uma tendência de baixa clássica, com o real se fortalecendo por causa daquele carry trade. A cotação está agora na zona de 5.298. Então a estratégia é vender. Exato. Operar a favor da tendência, mas não a qualquer preço. A gente precisa esperar por repiques, por pequenas altas, para vender em zonas de resistência. E onde estão essas resistências? As médias móveis nos dão um mapa. A primeira resistência relevante, o primeiro ponto onde a pressão vendedora deve aumentar, está em 5.336. Mas a muralha mesmo, a resistência principal, fica na de 5.352. Vender o dólar perto de um desses dois pontos é a estratégia mais provável de dar certo hoje. Certo. O plano tático está claro. Mas para amarrar tudo, qual é o gatilho, o evento que pode virar essa mesa e mudar o jogo completamente ainda hoje? O gatilho é aquele número que a gente mencionou no começo, 4,25% no rendimento do título do Tesouro Americano de 10 anos. Esse é o nível de conforto do mercado. E o que pode estressar esse número? O grande evento do dia são os dados de PMI, os índices de atividade da economia americana, que saem às 11h45 horário de Brasília. E qual o risco aqui, o que a gente não quer ver nesse número? O risco é o dado vir muito, mas muito forte. Forte é ruim. Nesse caso, sim. Se indicar um superaquecimento da economia americana, o mercado vai imediatamente reprecificar as apostas sobre os juros por lá. O rendimento do título de 10 anos pode saltar rapidamente para cima de 4,30%. E se isso acontecer? A torneira do dinheiro para o Brasil seca na hora. Os gestores globais apertam o botão de risk-off e voltam para a segurança do dólar. Esse dado das 11h45 é, sem dúvida, o monitoramento número 1 do dia. Então o que temos é um mercado em plena transição. A liquidez global, talvez fugindo de uma economia americana que mostra sinais de cansaço, está buscando o Brasil. Mas essa busca exige cautela. O plano de voo é claro. Seguir a tendência principal alta na bolsa, queda no dólar, mas com disciplina. E com um olho no painel de controle e o outro no nosso canário na mina, o título de 10 anos americano. Exatamente. E talvez a grande lição desses últimos dias seja que a atenção daqui para frente não será apenas sobre as grandes narrativas macro, mas sobre a capacidade de execução. A Intel nos deu o exemplo perfeito. A demanda por IA é um tsunami. Uma narrativa inquestionável, mas eles simplesmente não conseguem fabricar os chips. A ideia é genial. A execução é o problema. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? E se a próxima grande oportunidade de investimento não estiver em quem tem a melhor ideia de inteligência artificial, mas em quem consegue fisicamente construir e entregar os componentes para ela? E como essa mesma lógica de gargalo de execução pode se aplicar a outros setores da economia que, na superfície, parecem estar em pleno crescimento, mas talvez estejam enfrentando suas próprias crises de oferta silenciosas?